Olá, meus amados, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, queridos, hoje estarei compartilhando com vocês o 10º capítulo desta série, Mensagens às 7 igrejas apocalípticas para os dias atuais. Então, vamos à mensagem de hoje. Sexta mensagem apocalíptica à igreja de Filadélfia, parte 2. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Enquanto as chaves da morte e do inferno se referem à vitória de Cristo sobre a própria morte e o mundo invisível, a chave de Davi refere-se ao seu direito como Senhor e cabeça da casa de Davi, a fim de evidenciar o seu reinado na terra, como está escrito. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. A exemplo da igreja de Filadélfia, devemos estar preparados e aguardando esse grande dia para estarmos com o Senhor. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, diz o Senhor: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A exemplo dos avivamentos sucessivos verificados no século XVIII e XIX, época que corresponde ao período da igreja de Filadélfia, o Espírito Santo, com todo o seu poder e liberdade de ação, operou na igreja de maneira maravilhosa. E esse mover tem permanecido até os dias de hoje, como uma porta aberta, que se evidencia pelas conversões das massas, pelos sinais de milagres e operações de maravilhas, resultantes do poder de Deus que está sendo derramado pelo seu Espírito Santo, como está escrito. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O Pentecoste não é privilégio de uma denominação. O Espírito Santo, à semelhança da igreja primitiva, continua a salvar, batizar os fiéis e curar os enfermos e a conceder dons aos homens que são salvos. Somos testemunha do Espírito Santo que continua operando na igreja. As pessoas são salvas cada vez mais. Crentes recebem o selo da promessa acompanhado do sinal de línguas estranhas, como está escrito. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. O batismo no Espírito Santo é um fator característico do revestimento de poder. As maravilhas acontecem em nosso meio, pois o Senhor opera em todos os aspectos, e até os demônios são expulsos para que se cumpra a palavra de Deus durante todos os nossos dias. Glória a Deus pelo seu infinito amor e grande poder que ainda opera em nossos dias e vai continuar até o arrebatamento. Voltando ao Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, diz o Senhor: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Poderoso e forte é o Senhor, porque em Deus faremos proezas. Realmente, não há força nem poder humano que possa preservar de pé a igreja de Deus e a sua obra. Portanto, diz o Senhor, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. A fidelidade dos salvos tem movido o braço de Deus, cuja promessa repousa sobre os fiéis. O Espírito Santo tem ajudado a igreja do Deus vivo na sua permanência como a coluna e firmeza da verdade, a qual tem procurado guardar a palavra de Deus
para a sua preservação e salvação, sendo mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, diz o Senhor: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Já descrevemos que desde os primórdios da igreja levantaram-se grupos de homens pretensos guardadores da lei de Moisés, para perturbarem o bom avanço e alegria da comunidade cristã. Assim diz a palavra do Senhor. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Entretanto, o Senhor intervirá contra qualquer um que tente enganar ou arruinar a sua igreja. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Estes que o Senhor chama de sinagoga de Satanás precisam reconhecerem o erro que estão cometendo na atualidade, voltar para o Senhor e compreender que somente pela graça de Deus e firmeza na fé em Jesus Cristo poderão ser salvos e pregar a verdade do Evangelho com responsabilidade e temor, sem enganarem as pessoas ou iludi-las com falsos discursos, como está escrito. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Os falsos discursos impedem as pessoas de conhecerem a verdade, pois a verdade da graça de Deus produz salvação, perdão, reverência, temor a Deus, glória a Deus, graças a Deus, e que também liberta aqueles que querem sair da impiedade, perversão e de qualquer espírito de idolatria em qualquer aspecto que lhes prendem. Como está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Amados, a graça de Deus trouxe a salvação em Cristo Jesus. Entretanto, ela nos ensina a renunciar toda a impiedade e as concupiscências mundanas para vivermos neste mundo sóbria, justa, piamente, permanecendo firmes na fé e preparados, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Que possamos seguir o exemplo dos cristãos da Filadélfia, Pai. Portanto, fortalece e edifica a tua igreja, meu Senhor. Ó Espírito Santo, liberta os cativos, os oprimidos, levanta os abatidos, restaura os feridos, perdoa, Pai, cura, salva, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, as nossas lives a partir de então serão transmitidas em todos os sábados às 20 horas. Conto com a sua presença. Portanto, agradecemos a todos que participaram desta live. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você e a sua família. Então, até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir.